Então vamos começar aqui, né, de como que a gente inicia o processo, né? Para quem está iniciando, como que a gente aprende, na verdade, a programar, né? Qual que é o passo, né? O passo a passo aí para a gente conseguir aprender uma linguagem de programação, aprender a programar em si, né? Bom, então o primeiro assunto de hoje vai ser como aprender a programar. Depois a gente vai ver o que que é a lógica, né? Por que que a lógica é tão importante, a lógica de programação. Depois a gente vai vir falar um pouco de requisitos. Depois dos requisitos nós vamos configurar, né, o Visual Studio, ver lá quais são as instalações lá que a gente precisa colocar, né, quais são os pacotes, né, de instalação, e criar o primeiro projeto, né, fazer o primeiro projeto aí da nossa live. Então vamos pegar aqui o primeiro assunto, né, como que a gente aprende a programar. Bom, hoje em dia, né, como que é tão fácil a gente entrar no YouTube e encontrar um monte de tutoriais aí de vários tipos de linguagem de programação, né? É muito fácil a gente encontrar hoje conteúdo para a gente começar assim a ter contato com uma linguagem de programação. Mas só que eu falo que tem um problema desses tutoriais, né? Os problemas que esses tutoriais têm é que a maioria deles, né, eu não estou falando que são todos os tutoriais, né, mas a maioria dos tutoriais eles são próprios para quem já tem o conhecimento da linguagem. Por exemplo, eu vou entrar lá no YouTube, eu quero ver como que faz para validar, por exemplo, um CPF, como que faz para eu criar um relatório. Então a pessoa já tem o conhecimento na programação, ele só está buscando aquele assunto específico que ele está precisando fazer, que ele ainda não sabe como é feito, né? Mas ele tem toda a parte do conceito da linguagem, ele sabe a lógica, ele já sabe a linguagem de programação em si, ele só precisa aprender essa função nova. Bom, por exemplo, hoje mesmo eu estava procurando, que eu estou desenvolvendo um outro sistema aqui, eu posso até abrir ele aqui para vocês verem, que é para uma clínica, né? E essa clínica, elas vão fazer cadastrar o cliente, o paciente no caso, né? E para localizar esse paciente, vai cadastrar a biometria do paciente, né? Vai cadastrar lá a digital do paciente para ir buscar esse paciente, confirmar que é ele mesmo, tal, né? Porque tem alguns procedimentos lá que só o paciente pode liberar. Então eu estava pesquisando através da biblioteca do leitor lá do biométrico, né? Eu entrei no site do fabricante, baixei toda a parte do SDK, né? Toda a parte do SDK de desenvolvimento do fabricante e começou a ter um problema que eu não conseguia encontrar no manual. Então aí eu procurei na internet, né, no pai Google lá, né, fui procurar na internet o que era esse problema. Então eu já sabia já tinha programado a grande parte, né, a grande parte do leitor já tinha programado, só estava faltando a parte depois da leitura para fazer a comparação, que eu não estava entendendo a parte do manual lá que ele não explicava muito bem. Eu vou abrir aqui o sistema, aqui a clínica e clinic, e eu vou colocar lá na parte da classe que eu fiz do leitor de biometria, né? Vamos abrir aqui. Aqui está até aqui na parte do leitor da biometria. Eu vou vir aqui na classe que eu criei. Eu tenho aqui a região de biometria, né? Eu estava com problema nessa última função aqui desse método, né? Que eu precisava comparar a biometria entre o que estava escaneando no momento e lá no banco de dados e pegar essas biometrias, né? Então eu estava com dúvida nisso aqui que não tinha no manual. O que era a minha dúvida que eu estava aqui? A dúvida que eu estava era o seguinte, né?
como que quando a pessoa faz a biometria, essa biometria ela é criptografada, eu não tenho acesso à biometria. Ela aparece um código texto, quer ver? Eu vou até abrir o código texto aqui que eu tenho a biometria. Deixa eu ver aqui. A biometria capturada. Então, quando a pessoa põe o dedo lá, ele gera esse arquivo aqui, né, de biometria. Ele gera todo esse código aqui, que é o dedo da pessoa lá, tudo criptografado, né? Então, cada vez que a pessoa põe o mesmo dedo lá no leitor, o código muda aqui. A criptografia muda. Então eu falei, nossa, mas como que eu vou lá no banco de dados, né? Tal, como vai fazer essa pesquisa no banco de dados? Aí sim que eu encontrei aí, né, que eu precisava primeiro fazer o select de todos os pacientes da minha tabela, né? Vou abrir aqui a tabela, a função aqui de pesquisa. Eu estou fazendo uma PR aqui que eu busco todos os pacientes, o código criptografado mais o ID, para depois adicionar, né? Adicionar aqui no search do própria biblioteca do leitor. Aí sim eu consigo comparar as digitais. Ele vai, se ele, caso ele encontre uma digital verdadeira, ele retorna para mim automaticamente o código, né? Então aí ele me retorna um ID que eu já estou passando aqui no search, né? Que eu tô passando aqui ó, o código do prontuário aqui dentro, adicionando. Aí quando eu faço o search aqui, ele me retorna esse código aqui, ó, que é FPInfoID, né? Deixa eu ver aqui, o Christian, a Microsoft anunciou o dialeto não receberá inovações. Quanto tempo você acredita que isso irá impactar o desenvolvimento? Dialeto? O dialeto não vai receber mais atualizações? Peraí, eu não entendi. O dialeto? Agora você me pegou aqui. Você fala que o VB não vai ter mais atualizações, é isso? Ó, Christian, se eu for sobre o VB, eu não vi essa reportagem, esse documentário aí, né? Esse post aí, eu não vi. Eu vou ver com mais cuidado, aí eu te falo na próxima live aí, porque eu não vou comentar uma coisa que eu nem li, né? Então eu preciso ver primeiro certinho o que, que eles estão falando que não vai ser mais atualizado e tal, né? E eu vou ler. Se você puder até me passar o link do artigo aí que você encontrou, mas aqui, por aqui, aqui pela live, acho que você não vai conseguir passar o link para mim. Mas tenta passar que eu libero o link aqui, eu vejo o link, né? Ele só não aparece na live para todo mundo. Eu tenho que liberar o link. Se você tiver o link aí do artigo, aí eu leio esse artigo aí melhor para poder te responder, porque eu não vi o artigo mesmo, tá? Aí eu não vou nem comentar uma coisa que eu nem li ainda, né? Aí fica difícil, tá? Então é isso. Voltando aqui, então eu precisei, né, dessa informação de como eu iria fazer esse carregamento. Tá, beleza. Aí eu fui lá e procurei. Mas o que, que acontece na maioria das vezes, né? É que quem está começando a programar, né, quer iniciar na carreira aí de programador, né, ser um programador, vai no YouTube, vai lá no Google e pesquisa lá sobre a linguagem de que está interessado, tal, e acha o tutorial. Aí acha o tutorial e esses tutoriais, né, que ele encontra lá, vai estar indicando fazer alguma coisa já bem mais específica que, no caso, a pessoa para seguir esses tutoriais já tem que ter o conhecimento da linguagem de programação. Então,
ele fica perdido, né? Boa noite aí, quem acabou de entrar. Ô, Christian, não apareceu aqui. Você tem o meu e-mail? Não apareceu aqui pra mim. Se você colou aqui no chat, aqui não apareceu. Tá? Então aí a pessoa vai entrar nesse tutorial e não vai conseguir acompanhar o tutorial, porque ele não tem a base da linguagem de programação, né? Ele está começando, ele acabou de... Muitas vezes, ele acabou de ver um tutorial de como instalar a ferramenta para começar, ele já vai num outro tutorial mais avançado, que ele não tem nenhum conhecimento ainda da linguagem e tal, e vai num tutorial avançado. Aí ele não vai entender nada, né? Porque já está lá na frente o tutorial, né? Que ele precisaria ter todo o conceito anterior, que ele não tem. Aí fica perdido, acha que começar a programar é difícil, que não é para ele, e que na verdade não que na verdade é mentira, né? Que não é tão difícil começar a programar, né? A gente só tem que seguir um passo a passo aí para conseguir entender, tá? Ah, beleza, mandou lá no WhatsApp. Não, tranquilo. Então é isso. Primeiro, né, para começar a aprender a programar, a pessoa tem que ter, né, então, os conceitos básicos da linguagem, né? Pelo menos, eu vou pôr aqui, né? Pelo menos o conceito básico da linguagem. Se não tiver isso aqui, não tiver o conceito básico da linguagem, fica difícil acompanhar qualquer tipo de tutorial aí no YouTube, né, ou no Google que encontra. A não ser que ele encontre mesmo uma playlist que vai do básico, né, do início mesmo do básico, né, para ele pegar esse conceito aqui inicial, para depois ele ir num tutorial mais avançado, né? Então, o grande erro, né, que comete, né, então o grande erro aí ao iniciar, né, qual que é o grande erro, né? Vamos pôr assim, o grande erro. O grande erro ao iniciar é pegar, né, essa informação aí do que é encontrado muito fácil, né, tem muito conteúdo, é encontrado muito fácil, e pegar os tutoriais, né, tutoriais avançados, né, que não está dando conceito, né, para quem está iniciando. Então esse é o grande erro para quem começa, né, quer começar a programar. Então, quando o usuário, né, a pessoa que estava fazendo essa pesquisa faz isso, pega isso aqui, fica frustrado, né, que não entende nada do código. Ele consegue até fazer o código funcionar, porque na verdade só vai copiar e colar, não vai entender o código, não vai entender a lógica, só vai copiar e colar e não vai passar daquilo, né? Vai ficar travado naquele tutorial em si aí que ele viu, né? Bom, então como iniciar, né? Como que a gente faz para iniciar? Qual que é a forma correta, né? Qual que é a forma correta, então? A forma correta é iniciar pelos conceitos básicos, né? Pegar lá desde o início. Então, iniciar pelos conceitos básicos, né? Bom, vocês concordam com isso que está aqui na live, que precisa mesmo iniciar pelo conceito básico ou não? O que vocês acham? Precisa ou não iniciar pelos conceitos básicos, pegar lá desde do início, os primeiros códigos, entender aí os conceitos básicos da linguagem, né, de como que funciona, ou já vai lá e já mete lá naquela última live que a gente fez de segunda-feira, né? Que já pega aquela parte de banco de dados que tem classe, que tem tudo misturado lá e já começa por lá, né?
Então, o Felipe falou aqui com certeza que precisa iniciar pelos conceitos básicos, né, que é a forma correta para você. é, Na verdade, né, o conceito básico seria o quê? Né? Conceito básico. O que, que seria pelo conceito básico? O que, que eu estou falando? Né? Seria, primeiro, você aprender a andar na linguagem, né? Né? Na linguagem, você aprender a andar, né? Depois, né? Para depois, né? Para depois, vou pôr assim, para depois correr, né? Ir lá para frente, né? Então ninguém já nasceu e já saiu correndo, né? Teve que aprender a ficar em pé, teve depois deu os primeiros passos, caiu muito, para depois começar a tentar correr, né? Então, na linguagem da programação, né, para a gente aprender uma linguagem, a gente tem que seguir a mesma coisa do que quando a gente aprendeu a andar, né? A andar primeiro, depois tentar correr, né? Então, é isso que a gente fez para aprender a andar e a correr, né? Começou devagarzinho, dando os primeiros passos, caindo, aí aprendeu a andar, aí depois foi tentar correr. Com a linguagem de programação a gente tem que fazer a mesma coisa, né? A gente ir lá pelo bem básico, bem pelo do início dos conceitos da linguagem, para depois a gente ir evoluindo, aí sim você vai conseguir, né, entender os tutoriais avançados aí que a maioria é específico para fazer alguma coisa, né? Como faz aquilo, como faz aquilo outro, como faz aquilo outro. Então ele não está mostrando o início, né, do conceito, né? E isso, o Christian também, e controlar a euforia de passar, né, adiante, né? Porque você tá tão. Não, eu quero fazer a conexão com o banco de dados, quero criar lá o meu sistema de banco de dados, eu preciso criar um sistema, eu quero criar uma agenda, eu quero criar um financeiro que eu estou precisando aqui, eu trabalho em tal setor. Eu peguei muitos alunos assim, né, de live ou então que me chamava até pelo WhatsApp ou mandava e-mail, né, que ele trabalhava num setor lá que estava usando um Excel e que queria passar esse Excel pro VB, né, criar o programa desse Excel. Aí o que que acontece, né? Ele já quer pular etapas, né? Eu já conheci muitos que já me chamou desse jeito, que pede até para fazer consultoria com eles. Não, eu quero uma consultoria que eu não quero aprender, eu não quero ser programador profissional, eu só quero fazer isso que eu estou precisando. Você me passa isso que eu estou precisando, né? Então, querer uma consultoria, então, né? Eu comecei pelo VBA do Excel e depois aí no VB6. Aí o Reinaldo aí. O Leonardo, eu vejo muito isso em banco de dados. As pessoas procuram muito com crias, né? É, fazer consultas, mas não sabe modelar, não sabe o que existe funções na linguagem para poder manipular. O Leonardo é isso, Leonardo, isso aí, né? Às vezes fica tão na euforia que quer ver o projeto pronto, né? Que o usuário, né, a pessoa que está mexendo, ele nem imagina que o banco de dados é um universo totalmente diferente da linguagem de programação, que no caso aqui que a gente está vendo é o Visual Basic, né? Então você tem que saber a linguagem Visual Basic mais a linguagem do banco de dados, que é a SQL, né? Então você tem que aprender duas linguagens. Imagina ele querer pular todas essas etapas, né? Ele não sabe nem o Visual Basic e nem muito menos a do banco de dados, né? Então aí fica esse conflito, né? Então tem que ser o passo a passo, aprender de forma inicial, pegar os conceitos e ir passo a passo até você chegar lá no avançado, né? Não adianta, né? Tentar pular etapa, né? Assim, eu atendi alguns clientes, né? Vou chamar de clientes, né? De alunos, né? Ou alunos é melhor, né? Eu atendi alguns alunos, que falam assim: não, eu te pago por hora aí a consultoria para você conectar aqui na minha máquina e só me mostrar como que faz o que eu estou precisando. Eu não quero aprender o conceito, eu não quero ser programador, tal, tal. Então,
Para mim, isso daí ele já pulou a etapa e ele só quer fazer aquele projeto, que ele só vai trabalhar com aquele projeto, sabe? Ele vai fechar aquela programação e acabou, não vai mudar mais aquilo, né? O que eu entendi foi isso, que o que eu lembro de dois alunos que eu peguei assim, que um tava criando uma vending machine, né, que é essas máquinas automáticas de vendas aí, que ele só queria esse conceito básico aí, básico não, né, o conceito para fazer essa máquina funcionar, e o outro era trabalhar com o Word, né, que ele queria fazer conexões com o Word, criar as tabelas lá, sabe, fazer toda a manipulação do arquivo do Word dentro do Visual Basic. Ele falou, eu não quero pegar do básico aí para iniciar. Beleza, então a gente foi lá e fez isso que queria, né? Tá? Aí o Reinaldo aqui, mas não me aprofundei muito, né? Isso, agora do VB6, né, pro .NET aqui, pro VB.NET, muda muita coisa, tá? Então, praticamente é quase uma nova linguagem. Aproveita do VB6, você vai aproveitar muito os conceitos iniciais aqui da linguagem, né, que a gente vê mais para frente na linguagem, que são os controles de fluxo, que não mudou, ah, as estruturas de repetição, as formas de declarar variáveis, isso aí não mudou. Mas o resto, os controles, tudo mudou, né? São todos conceitos novos aí, né? Então, no caso, você vai precisar realmente iniciar aí no Visual Basic, né? Pegar os conceitos iniciais aí para poder ir avançando no .NET, porque mudou muita coisa, tá? Bom, então é isso. Então a forma correta, né? Que eu acredito que seja, né? Que eu comecei assim, é a gente pegar dos conceitos básicos e ir evoluindo, tá? Tá, mas essa é a forma da gente começar. Aí depois a gente tem essa segunda parte aqui, né? Vamos dividir aqui. A gente tem essa segunda parte aqui, que é a lógica de programação, né? Que também eu acredito que também são as duas primordiais aí para a gente aprender a programar, né? A primeira é seguir o jeito certo, né? Começar do jeito certo, aí passo a passo pegando os conceitos básicos e a lógica da programação junto. A Darcy Ribeiro, é possível baixar esta live? A live fica gravada. Aí você consegue baixar sim do YouTube, viu? Daqui do YouTube você consegue sim. Tá? Bom, então as duas conceitos primordiais aí para começar a programar primeiro você entrar da forma correta, né? Ir andando na linguagem, né? Andar para depois correr, né? E depois que anda junto, né? Esses dois conceitos aqui andam junto, né? Que é a lógica de programação, tá? O que vem a ser a lógica de programação? Vamos dar exemplo da vida real, né? Vamos dar uns exemplos aqui da vida real para você entender como que funciona a lógica de programação, né? Que nada mais é que que é a forma que uma ação é executada dentro do nosso programa, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui, vou dar alguns exemplos da vida real. Então eu vou escrever aqui e vamos começar já a imaginar, né? Como que é feito isso na vida real? Você vai ver que a gente faz muita coisa no piloto automático, né? Eu vou colocar assim, por exemplo, como que você, como a gente, né? Como que a gente, vamos por assim, como que a gente atravessa a rua? Como que você faz para atravessar a rua? Tá? Qual que é o processo que você faz para atravessar a rua? Qual que é o, o passo a passo para atravessar a rua? Pera aí, deixa eu ver aqui. Caiu? Caiu, pessoal?
Caiu aí a live, pessoal, como que é? Posso continuar? O Márcio aqui tá falando que caiu. Hum, Bom, aqui pra mim tá normal, pessoal. Dá um F. Tô aqui firme aí. O Christian tá firme. Pessoal, dá um F5 aí pra quem travou aí pra voltar. Porque aqui pra mim tá normal. O Christian falou que tá firme, né? Agora voltou, deve ter dado algum bugzinho aqui, mas. Tá, então vamos voltar aqui. Como que. Tô aqui também, beleza, o Leonardo tá aí. O Leonardo faz parte aí do curso. Ô Leonardo, essa semana eu vou postar mais aulas lá, tá? Semana passada eu não consegui, tá? Que deu um problema num projeto aqui que eu tô desenvolvendo, aí não consegui, foi mancada mesmo. Agora já tô com as aulas gravadas aqui, só preciso editar para colocar, tá? Já tô com as aulas gravadas. Aqui está ok, beleza. Bom, então vamos voltar aqui na nossa lógica de programação de como que a gente inicia então a lógica de programação aqui, né? Eu dei um exemplo aqui, né, de como que a gente faz, né? Como que a gente faz, né? Como a gente atravessa a rua, como faz para atravessar a rua, né? A mesma coisa, né? Qual que é o processo que a gente faz? Qual que é o passo a passo, né? Quais são todos os passos que a gente faz? Outra também, é, é como a gente não, a gente troca um pneu, né? Também, qual que é o passo a passo, tá? Por que eu tô dando esses exemplos de vida real? Porque a gente faz tanta coisa no automático que a gente não percebe o passo a passo. Só que na programação a gente precisa saber o passo a passo, né? A gente vai criar um programa para fazer tipo uma soma, que é uma soma básica aqui, né? A gente precisa saber qual que é o passo a passo para a gente chegar no resultado dessa soma, né? O que a gente precisa fazer dentro do programa para a gente conseguir fazer uma soma? Qual que é o passo a passo? Eu preciso incluir um registro lá no banco de dados igual a gente fez na segunda-feira. Qual que é o passo a passo para eu conseguir fazer isso, né? Quais são todos os passos que eu preciso fazer para chegar nesse resultado final dessa ação, que é incluir um registro lá no banco de dados, tá? Então, qual que é o passo a passo aqui da vida real para atravessar a rua? Mas aí a gente pode complicar mais para atravessar a rua. Como que faz para atravessar uma rua com semáforo e uma sem semáforo, tá? Então é isso. Como que faz para trocar o pneu? Como que faz para trocar uma lâmpada, né? Qual que é o passo a passo, né, que a gente faz? Então isso, dessa forma a gente consegue treinar a lógica de programação aí, sem a gente utilizar nenhuma linguagem de programação. A gente consegue treinar fazendo isso e colocando o passo a passo bem detalhado. Você pega um pedaço de papel ou até mesmo um bloco de notas aqui e ir colocando passo a passo uma ação debaixo da outra ação para até terminar o nosso objetivo, né, que seria atravessar a rua ou trocar o pneu. Vamos brincar um pouquinho aqui para a gente ver como que pode ser feito aqui no bloco de notas ou mesmo num pedaço de papel. Você escrevendo, você consegue ir treinando a lógica. Só assim, você pensar, né, os mínimos detalhes, né, os mínimos passos que você precisa fazer para trocar o pneu, para trocar uma lâmpada, tá? Também vamos pôr aqui o exemplo da lâmpada, né? Como trocar a lâmpada. Como
trocar uma lâmpada também, né? A gente põe aí o passo a passo, né? Qual que vocês querem que a gente faz aí de teste, né? De lógica de programação aqui? Trocar a lâmpada, trocar o pneu ou atravessar a rua? Pra gente fazer um teste aí. A gente ir fazendo passo a passo a lâmpada? Tá. Então qual que é a primeira coisa que você precisa saber para trocar uma lâmpada, Felipe? Qual que é a primeira coisa? Qual que é o primeiro passo? Então vamos para a lâmpada. Então eu vou apagar esses aqui para a gente não confundir, tá? Como trocar a lâmpada. Ver se a lâmpada está queimada. Isso. Então vamos lá. Então o primeiro passo aqui, verificar se a lâmpada está queimada. Se tem energia, também boa. Aí, primeiro, essa aí se tem energia, é o primeiro antes de verificar se a lâmpada está queimada, né? Então, verificar se tem energia. Aí depois, verificar se acaso não tiver energia, né? O próximo passo é o quê? Verificar se a lâmpada está queimada. Ou boa noite aí, o Adriano acabou de entrar aí. Boa noite, Adriano. Verificar se a lâmpada está queimada. Tá. Depois, qual que é o próximo passo aqui que a gente precisa fazer? Aí a gente verificou que a lâmpada está queimada mesmo. Qual que seria o próximo passo? Isso. Pegar uma lâmpada nova, comprar a lâmpada nova. Tá. Ó, eu vou fazendo alguns passos aqui. Aí se eu pular algum, vocês me avisam, né? Se eu pular algum, porque a gente tem que sempre fazer nos mínimos detalhes. Ó, a gente verificou, a lâmpada está queimada, então eu tenho que pegar a nova lâmpada, né? Nova lâmpada. Aí depois, mas já remover a lâmpada queimada já? Não, aí. Só se você for um gigante, né? Você vai já remover a lâmpada queimada? Você alcança lá na lâmpada, você é gigante? Falo que teria que pegar uma escada, né? Depois subir na escada. Depois o que? Girar a lâmpada anti-horário, né? Anti-horário para desenroscar, né? Anti-horário assim. Né? Tirar a lâmpada velha, né? Girar a lâmpada velha anti-horário para tirar a lâmpada. Depois pegar a lâmpada nova. Que o Reinaldo, dependendo do lugar, usar os apps. É isso. EPIs, né? Você fala que é equipamento de segurança individual aí? EPIs? Aí pegar a lâmpada nova, né? Colocar a lâmpada nova. Você viu que aqui a gente
você viu aí que a gente, né, pulou bastante etapa, né? Mesmo que a gente fez isso, tá com pouca etapa, que a gente pulou muita etapa, ó, porque a gente verificar se tem energia, depois verificar se a lâmpada está queimada, pegar a lâmpada nova, pegar a escada, subir na escada, girar a lâmpada anti-horário, pegar a nova lâmpada, aí girar a lâmpada sentido horário para parafusar a lâmpada, né, tal, colocar a lâmpada nova. Aí depois, o que a gente faz? Desce da escada, né? Desce da escada e vai até o interruptor, né, de novo para testar a lâmpada, né? Testa a lâmpada, né? Vai lá e liga a lâmpada para ver se acende, né? Testa a lâmpada. Então, mesmo que a gente ocupou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 processos, né? A gente descreveu aqui 10 processos, mas esses 10 processos aqui a gente pulou muito processo que a gente faz no automático, né? E a gente não percebe que faz tanta coisa no automático, né? Pra gente é tão automático fazer os processos que a gente nem se dá conta que está fazendo, né? Faz tudo no piloto automático que eu falo, né? É igual quem dirige aí, você percebe que está dirigindo, os comandos que você está fazendo para dirigir? Não, já está tudo no piloto automático nosso, né? Que no automático que a gente nem percebe tudo que a gente está fazendo para dirigir. Só que quando a gente foi aprender a dirigir, sofreu um pouco para pegar a habilidade, né? Então e depois que a gente pegou a habilidade, já vai no meio que no piloto automático. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro, né, para pegar os mínimos detalhes, porque na programação a gente vai precisar isso, dos mínimos detalhes. Porque se é na programação do nosso software aqui, a gente pular uma etapa, vai dar problema no programa. Ou não vai dar o valor certo, né? Ou não vai dar o valor certo que você espera que dê. No caso, se você estiver fazendo um cálculo e você pulou alguma etapa do cálculo, não vai chegar no valor certo. Se você vai incluir alguma coisa no banco de dados e você pulou alguma etapa lá, faltou alguma classe, alguma instância que precisava ter feito, você não vai chegar no resultado final, tá? Então é legal, é bacana fazer esse teste, tá? Você pega uma situação do dia a dia e começa a descrever no passo a passo, tá? Aí você pega e entrega, pode ser até no papel, né? Escrever no papel mesmo. Aí você pode dar para outra pessoa ler e com certeza a outra pessoa vai achar um passo que você pulou, tá? A gente nunca vai conseguir lembrar de todos os passo a passo. Aí você, às vezes, até você voltando e lendo o que você já escreveu, você vai verificar que você pulou um passo. Tá? É bem legal esse teste, né, que a gente pode fazer sem usar o computador. Tá? É bem bacana treinar assim, tá? Sim, o Visual Studio já ajuda bastante indicando os comandos, mas só que ele não indica os comandos. Por exemplo, ele não vai te passar todos os comandos para você fazer a conexão do banco. Ele não vai te indicar, ele não sabe o que você está fazendo. Agora, ele vai indicar o seguinte: se eu já começar a digitar o nome da instância do banco lá que eu preciso, do objeto do banco de dados, ele já vai me dar a dica para terminar o nome. Mas se eu não começar a digitar o nome, indicar o que eu quero fazer, ele não sabe, né? Ele precisa ter primeiro pelo menos um início aí. Mas mesmo você criar apenas um objeto e tiver faltando um outro objeto que você não instanciou, ele não vai te ajudar nisso, né? Ele só vai ficar dando mensagem de erro, falta isso, falta aquilo, tá? Só vai ir dando uma mensagem de erro, de aviso aí, tá? Então é bacana vocês fazerem esse exercício, né, no papel mesmo, com lápis e papel, e ficar pedindo para uma pessoa e ler o que você fez, que com certeza vai encontrar algum passo que pulou, e isso treina muito bem a lógica, né, que a gente precisa ter para fazer uma ação aí no nosso programa, tá? Beleza? Então vamos encerrar aqui o assunto da lógica. Tem alguma pergunta aí sobre o assunto da lógica para a gente passar aqui para o próximo assunto?
Aqui tudo ok, né? Ou esquecer o famoso ponto e vírgula do C Sharp, né? É que aqui no VB não tem o ponto e vírgula, tá? No Visual Basic.NET não tem ponto e vírgula. Tá? Bom, vamos agora nos requisitos, tá? Então eu estou passando aqui a forma certinha, que é como que é o passo a passo para aprender a programar, para você pegar a lógica, né? Que a lógica é a parte aí também, uma das partes mais importantes, junto com você pegar os conceitos da linguagem, né? Aí a próxima etapa aqui, você já tem o conceito da linguagem, você já tem a lógica de programação. O próximo passo, antes de você começar a escrever o seu programa em si, você entrar aqui no Visual Studio, criar o seu projeto e já começar a codificar, antes de você começar a fazer isso, tem mais um passo, tá? Tem mais um passo. E esse passo são, né, os requisitos, né? O que vem a ser esses requisitos aqui, né? O próximo passo aqui são os requisitos. Deixa eu dar um monte de enter aqui para subir. São os requisitos. O que vem a ser um requisito? O requisito, ele nada mais é que são as informações, né, e os processos que o sistema terá, tá? Que o sistema terá. Então, Reinaldo, antes de definir a linguagem, né, a gente tem que pegar os requisitos, né? Porque através dos requisitos você pode escolher um determinado tipo de linguagem, né? O C Sharp é bem parecido com o VB.NET. O Reinaldo está perguntando aqui, né, se o C Sharp é parecido com o VB.NET. Bom, a escrita é totalmente diferente, tá? O que eles são parecidos assim é que eles utilizam o mesmo framework, então vai utilizar as mesmas bibliotecas. No caso, para desenvolvimento de aplicativos para desktop e para web, eles utilizam aí as mesmas bibliotecas, tá? A parte de levantamento de requisitos é a parte mais complicada, é isso mesmo, né? Isso é a modelagem, o Reinaldo, né? A modelagem. Primeiro a gente tem que fazer o primeiro levantamento de requisitos, né? E através do requisito a gente consegue verificar também qual que é a melhor linguagem para se utilizar. Porque você aprendendo a lógica de programação, a linguagem, eu falo em si assim que a maior parte da linguagem de programação é decoreba, que você tem que realmente você tem que decorar o código que vai funcionar. Aí, através desse código você vai organizar ele na lógica para funcionar, né? Você vai fazer a lógica para funcionar, tá? Então, através da lógica de programação, a gente aprende qualquer outra linguagem. O mais importante é a gente ter a lógica de programação. Então, o levantamento de requisito é o quê? São as informações e os processos que o sistema terá. Então, vamos dar um exemplo aqui de como que a gente faz isso, né? Vamos supor aí que a gente vai desenvolver, né, que você vai desenvolver um sistema aí financeiro, né? Então não é a gente pegar, precisa desenvolver um sistema financeiro. Você como programador, né? Se alguém que está aqui na live já trabalhou num setor financeiro e sabe como funciona, tudo bem. No caso, eu não trabalhei no setor financeiro. Então eu não sei quais são todos os processos que um financeiro tem, né? Então não adianta eu querer vir, é um financeiro. Não, pera aí, vou montar. Já vem aqui no Visual Studio, já crio o projeto aqui no VB e vou colocando o que eu acho que é, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, contas a pagar, contas a receber. Tá, tem que ter contas a pagar e receber, mas isso aí é muito amplo. O que tem dentro do contas a pagar? O que tem dentro do contas a receber? Como que é feito isso, né?
Então, o levantamento de requisitos, na verdade, é você pegar o profissional, né? Vou pôr até aqui. Atenção mesmo, ó, é isso aqui, ó. Vamos pôr bem atenção. Importante. Importante. Sempre falar com o profissional da área, né? Tá? Atenção, muito importante mesmo. Sempre falar com o profissional da área. Você fazer o levantamento com o profissional da área. O cara que vive esse dia a dia, né? Não adianta você falar que vai fazer um sistema financeiro se você nunca trabalhou, você não sabe o processo. Então você tem que falar lá com o profissional que trabalha no financeiro. Vai fazer o estoque, controle de estoque, o profissional que trabalha lá no controle de estoque. Então você tem que falar com o cara que está lá no dia a dia, que vive aquilo no dia a dia, né? O trabalho dele é isso, ele já sabe todos os processos que ele precisa fazer, todos os dados que ele precisa ter para poder gerenciar da forma correta o estoque, o financeiro ou qualquer outro tipo de projeto que vai precisar ser desenvolvido, tá? Quem que faz esse levantamento, né? Costuma ser o desenvolvedor também pode vir fazer, né? Costuma ser muito desenvolvedor, ou se no caso a empresa for muito grande, né? Se a empresa for muito grande, de desenvolvimento, vai ter profissionais específicos, né, de levantamento de requisitos que já são treinados para fazer a pergunta, né? Porque tem que levantar a maior quantidade de dados possíveis para chegar para o desenvolvedor ele já ter tudo o que vai precisar, todos os campos, todas as telas, ter tudo, já ter tudo pronto, tudo definido. Isso também não quer dizer que não vai ter alteração, mas isso é para evitar muita alteração no sistema e atraso, né, de você ficar mudando e volta, e muda e volta, tá? Deixa eu ver aqui, professor. Iria falar isso, sou estoquista. Aí, viu? O Taiwan aqui, Taiwan, Léo. Ele é estoquista, então ele sabe todo o processo do estoque. Ele tá lá no dia a dia, né? Ele vive isso, ele sabe o processo. Ele que é a pessoa perfeita para você ir lá e fazer o levantamento com ele de requisito, né? Ver todo o processo, todas as informações que ele tem, tudo que ele precisa ter de relatório, tudo certinho, como que é o controle dele, como que é a baixa, como que é a entrada, como que é a saída, como que é a saída de perda, como que é... Nossa, tem muita coisa que envolve estoque. Então tem que ter um profissional e fazer, né, todas essas perguntas para ele, né, para esse profissional específico da área. Tá? Tenho até um sistema em VBA para o estoque. Aí, ó, microempresa aí tem o de VBA. O Leonardo tem que envolver todos os stakeholders envolvidos no projeto, né? Isso, né? É como eu falei, se você estiver trabalhando sozinho, por exemplo, você é um freelancer, você vai fazer tudo, né? Você vai fazer o levantamento, vai fazer tudo. Agora, se você tiver uma empresa e essa empresa tem a equipe que já faz isso, né? Você só vai ser o desenvolvedor mesmo, você já vai receber os requisitos para montar, aí é mais fácil para você, você já tem os requisitos, né? Agora, a pessoa que vai fazer esse levantamento de requisito, ela tem que também entender de programação um pouco, né? Para poder fazer as perguntas, né? Porque não adianta também pegar uma que nunca viu programação, né? E não souber depois fazer as perguntas. E aí vai ter muita alteração durante o projeto, né? Porque ele vai ficar faltando muita coisa do levantamento, tá? Então, o levantamento de requisito é isso. É a parte também mais importante antes de começar a codificar mesmo, antes de sentar a bunda na cadeira que a gente fala, né, e começar a escrever o programa, criar os projetos, tá? Tudo isso é feito antes de começar, é o levantamento de requisitos, é uma parte muito importante, tá? Eu sou técnico em eletrônica e fiz um cadastro de cliente, né?
e controle do serviço no relacional em VBA do Excel. E na medida que eu ia precisando, fui melhorando o sistema. Então, claro que, por exemplo, você fala, à medida que foi precisando, mas no caso, você já sabia a parte do serviço aí, né? Que você já sabia o processo, aí depois você foi implementando mais. A questão aqui do levantamento de requisitos são os processos aí iniciais, né? Claro que mais para frente, por exemplo, por que você acha que tem versão 1, versão 2, versão 3, né, dos sistemas, né? Que são as melhorias. Porque aí o pessoal, vamos supor, fez o levantamento lá do estoque aí que o Tauan falou aí, né? Fez o levantamento. Aí o setor começou a trabalhar. Começou a trabalhar no sistema, né? Foi de início estava suprindo as necessidades. Aí de repente, no decorrer do andamento aí do uso do sistema, começa a aparecer mais necessidades, né? Porque a gente também não vai conseguir levantar todas as necessidades no levantamento de requisito inicial, né? Vai pegar os processos que a pessoa já faz, tipo, ou se faz num programa já antigo, que vai melhorar o programa, ou se faz um Excel que vai passar para o programa, ou se faz no papel que vai passar para o programa, né? Então, no decorrer do uso do sistema, ele vai começar a ter mais ideias para melhorar e facilitar o trabalho dele. É por isso que aí vai ter as atualizações do sistema, as atualizações das versões, tá? Mas os requisitos iniciais praticamente vai ser os processos que ele já faz no dia a dia, e depois que ele colocar no sistema, ele vai arrumar um jeito ainda de melhorar mais. O próprio usuário lá do sistema, ele vai chamar o pessoal do desenvolvimento ou o setor de informática da empresa e falar: não tem como pôr isso assim para ficar melhor para mim, mais rápido para mim? Aí vai melhorando o sistema, tá? Isso, só que tive dificuldade para atualizar o software. O problema da atualização do software é o seguinte, né? Quanto mais, por exemplo, você está criando do zero, é fácil, né? Você está iniciando um projeto do zero, então é fácil você programar do zero. O problema são as modificações, né? Aí todo projeto tem a vida útil dele, né? No que não consegue mais tipo dar uma atualização que não atrapalhe outra parte do sistema, né? O sistema começa a crescer que você às vezes mexe numa parte e que está interligada com outra, você barra aquela outra parte. Então, sempre a atualização, a manutenção do sistema vai ser mais difícil do que você iniciar um módulo do zero do sistema, tá? Sempre vai ser mais complicado você dar a manutenção, sempre vai levar mais tempo, porque você vai precisar fazer mais testes, ainda mais por causa das interligações, né, que existe no sistema, né? Com as integrações que existem entre os módulos e tal, fica mais complicado e demora mais para fazer essa manutenção. Sim, não foi feito para resolver esse tipo de problema de manutenção, tá? É que, por exemplo, você pegar um sistema que você montou que complexo, uma rotina complexa que já está pronta há muito tempo, tal, e você precisa fazer uma atualização disso, você pode interferir em outras partes do sistema que estavam utilizando aquilo, né? Então não é por causa que é orientado a objeto que vai ser mais tranquilo você dar a manutenção. A manutenção nunca vai ser tranquila, tá? Sempre vai levar mais tempo de teste, mais tempo do programador, porque
por causa dessas integrações com os outros módulos do sistema. Agora, se for, por exemplo, pegar o cadastro do cliente e falar assim, coloca mais um campo, tranquilo. Não vai ter impacto nenhum quase no projeto, né? Só que aí, só de você colocar um campo novo no cliente, você já tem que atualizar o seu banco de dados, as views do seu banco de dados, as funções já para trazer esse campo novo. Então envolve muito mais coisa para você fazer a alteração. Não é só chegar lá e colocar o campo novo, né? Onde que está chamando esse campo? Onde que vai chamar esse campo de novo? Pôr esse campo no lugar? Quantas telas está utilizando esse campo que você vai ter que entrar nessa tela e colocar esse campo na tela também, né? Para voltar, para você utilizar esse campo, né? Então sempre vai ser mais demorado, tá? Sim, sempre usar mini módulos. Quer ver? Eu vou até abrir aqui já estou com um projeto aqui, ó, aberto, que eu estou fazendo esse projeto aqui. Aqui no caso eu tenho 4 projetos, né? Esse é o projeto principal, que é o EXE, e os outros são todos DLL. Então eu sempre divido por módulos menores, né? Eu vou ter o módulo do financeiro, eu vou ter um módulo só de cadastro, eu vou ter um módulo só de estoque, eu vou ter um módulo só de estoque, vendas, compras, então tudo separado, tá? Porque aí você vai naquele módulo, você dá manutenção só naquele módulo, naquelas telas, não confunde tanto, né? E fica um pouco mais rápido, né? Não quer dizer que vai ser rápido a manutenção, tá? Então, a manutenção em si do sistema, ele nunca vai ser assim tão rápido, tá? Mas, como o Felipe falou aí, né? Com a orientação ao objeto aí, lógico que melhorou, né? Para fazer a manutenção, né? Mas eu estou falando que são os detalhes, né? São os detalhinhos de você, eu coloquei um campo novo. Agora, onde que eu tenho que pôr eu pus um campo novo aqui no cadastro do cliente. Onde que eu vou ter que usar esse campo? Então você vai ter que entrar em todas as telas que você vai precisar usar esse campo. E chamar esse campo lá e colocar nas funções de lá, nas procedures de lá, sabe? Esse novo campo, atualizar tudo, vai levar mais tempo, tá bom? É só isso que eu quis dizer. Sim, tem que ser bem detalhado para tentar evitar o máximo possível desse problema aí, né, da manutenção. Porque acho que a manutenção em si realmente ela é um pouco mais demorada, tá? É um pouco mais demorada. E claro, né, Leonardo, que não vai ter como você levantar todos mesmo, todos os requisitos, né? Mas a maioria aí eu acredito que tendo um profissional que consiga fazer realmente o levantamento de requisitos, saber fazer as perguntas, saber arrancar essa informação do usuário lá, né? Vai diminuir muito a manutenção, né? Mas também a manutenção que eu estou falando, vamos supor, já fechou o cadastro do cliente, né? Vamos supor, já fechou o cadastro do cliente, o sistema já está rodando aí há muito tempo, vamos pôr aí que está há 1 ano já utilizando o sistema e pede para colocar uma informação nova lá no cadastro de cliente, tá? Então isso não foi um erro do requisito, né? Foi que durante o uso do sistema, vamos supor aí, usou por 1 ano, percebeu que vai precisar de um campo novo, né? Vai precisar dessa informação nova aqui que a gente não usava essa informação, só que agora vai precisar utilizar. É uma regra nova que surgiu, ou da empresa, ou uma regra nova do governo que você precisa colocar esse campo, né? Sempre surge regrinha nova, principalmente do governo, que precisa colocar campo novo, tirar campo, muda isso, muda aquilo. Então vai ter essa manutenção, tá?
Aí essa manutenção é demorada que vai envolver muita parte do sistema, porque o sistema é integrado, né? Ele conversa entre si, né? Os módulos. Aí você tem que ir lá mexer em todos os módulos que estão conversando, que estão usando essa informação, que vai usar essa informação, né? Ah, um tradutor da necessidade do cliente para a linguagem do desenvolvedor. Tem que ter uma pessoa lá que entenda pelo menos um pouco de programação, ou o próprio desenvolvedor, ou um do desenvolvedor da equipe. Se, se o desenvolvedor for freelancer, que é sozinho, ele tem que fazer isso, né? Vai ter que sentar em cada tela, em cada processo, ele vai ter que conversar com o pessoal para montar a tela, né? Não vai ter jeito. Tá? Eu, por exemplo, eu peguei de freela esse projeto aqui de clínica, né? Então eu tô com a pessoa lá, que você precisa lá do paciente, quais são os dados aqui do paciente que você precisa. Aí vou, monto, pergunto, mas olha, e tal esse dado, e esse dado outro? E por que esse dado? Às vezes você tem que até perguntar por que esse dado, como que funciona esse dado, né? Porque às vezes ele quer pôr um dado que você tem que amarrar com outro, aí já tem que saber que vai precisar amarrar esse dado e tal, né? Então é bem complexo aí o levantamento de requisito também, tá? Bom, entendi dessa parte aqui, né, do levantamento de requisito, nada mais é que sentar realmente com a pessoa lá do departamento e você pegar o processo passo a passo do departamento, passo a passo mesmo, né? E assim, chega até a pessoa que está fazendo o levantamento de requisito ficar tipo 3 4 5 uma semana num departamento e indo todo dia ficando full time lá no departamento para observar o funcionamento do departamento, para ele ver o processo funcionando. Porque aí ele consegue escrever melhor, mais detalhado, tá? Ele fica lá junto com a pessoa no departamento, vendo a pessoa trabalhar. Realmente, ver a pessoa trabalhar, ver todo o processo que ele faz para trabalhar, ele vai anotando para depois escrever o requisito para o desenvolvedor, tá? Que vai precisar, quais são os campos que vai precisar, como que é feito toda a regra do negócio, da tela, tudo para passar para o programador. Beleza? Bom, a gente fez essa parte, tá tranquilo aqui. Tem alguma pergunta da parte do levantamento do requisito? O microempresas aí, ó, falou a verdade, né? Tudo ok, beleza. Então agora vamos na parte aí da configuração, né? Já fez o levantamento dos requisitos, aí sim a gente vai definir qual que é a linguagem que vai ser utilizada, né? Qual que é a melhor linguagem a ser utilizada para desenvolver esse projeto, né? Aí aqui no caso a linguagem que nós vamos utilizar é a Visual Basic.NET, tá? Professor, no caso é possível fazer o design primeiro todo para depois conectar com o banco de dados? Sim, primeiro você pode fazer todo o design, tá? Você pode fazer todo o design e, inclusive, é melhor fazer o design primeiro e você não programar nada, porque o design, no caso, é só você vir aqui e arrastar os controles, né? Montar os controles, aí você vai lá dar um print na tela e manda para o cliente, né? Para o seu cliente. Vai lá, desenhou tudo aqui, manda o print para o cliente. Ó, são essas informações mesmo, confere aí, tá ok. Vai precisar de mais algumas informações, a gente esqueceu alguma coisa, como é que é? Aí a pessoa vai analisar a tela lá, esqueceu um campo, aí você vem só no design, põe esse campo aqui, printa a tela de novo, manda lá para o cliente,
Agora tá certo? Ah, agora tá certo. Aí você vai lá no banco de dados e cria todos os campos aí do projeto, cria a tabela, né? E cria todo o campo aí da tela para você fazer a manipulação. O certo realmente é iniciar pelo design, tá? Porque aí você tem o aval do cliente, né? Você tem o feedback do cliente. Você manda o design para o cliente antes de você mexer com código nenhum. Então aí você não precisa ficar alterando o banco de dados, a tabela que você criou, colocando mais campo, e volta de novo, e põe mais campo, tira campo. Já faz tudo no design, aí depois você cria o banco, as tabelas, os campos, e para depois fazer a manipulação. Tá? Eu faço dessa forma, tá? Crio tudo aqui primeiro, aí depois eu mudo aí, eu crio, né, o banco de dados em si, tá? Bom, então nós vamos definir agora a linguagem, né, de programação para criar o primeiro projeto aí, né? Vamos definir a linguagem de programação, então é o Visual Basic.NET, e vamos instalar, né? Como que a gente faz para instalar aí o Visual Basic.NET, né? Que é o Visual Studio, né? Vou abrir uma nova aba aqui do navegador. É só colocar aqui no navegador visualstudio.com. Aí a gente vai utilizar aqui o Visual Studio, nós vamos utilizar a versão Community 2019, tá? Que é a versão gratuita do Visual Studio. Essa versão a gente pode utilizar, pode desenvolver nossos projetos e até comercializar o nosso projeto, desde que a empresa seja tenha um faturamento aí menor que US$ 1 milhão por ano, e também uma pequena equipe, né, de desenvolvimento que a empresa precisa ter aí, né, para se enquadrar na licença aí da Community, tá? Do Community aqui, da versão Community do Visual Studio. O que é esse campo status? Lá do meu projeto, status ativo e inativo. A status ativo e inativo aqui do meu projeto é o seguinte: se o cliente cancelou, por exemplo, o plano dele, ele vai ficar inativo, né? Ele não vai deletar o cliente, porque para ter o histórico do cliente, do cliente não, do paciente, né? O histórico do paciente no sistema. Então ele vem aqui inativa. Então aí os funcionários lá da clínica, ele não vai conseguir fazer nada mais para esse paciente, né? Não vai conseguir agendar nada, não vai conseguir, o paciente não vai conseguir fazer mais nada enquanto estiver inativo, né? Aí vamos supor que voltou com um plano. Aí o usuário lá, né, do sistema, o gerenciador lá do sistema, né, vem aqui e ativa o paciente de novo. Aí volta a funcionar o paciente lá no sistema. Um exemplo simples de amarrar os dados seria: ao digitar o CEP, ele autocompletar a rua, bairro, a cidade, faltando o número, e se é casa ou apartamento. Aqui no meu projeto já está fazendo isso, tá? Quer ver? Eu vou dar um start aqui. Eu já busco pelo CEP na internet e já completa automaticamente. Quer ver? Vou dar uma inclusão aqui. Ele já trouxe a rua, o bairro e a cidade. Aí eu estou consultando aqui na internet o CEP. Aí só vai ficar faltando eu colocar o número e o complemento, aí não tem jeito, né? Tem que colocar manual mesmo. Beleza? Então, Leonardo, existe ferramenta que você consegue montar mockup de tela e mandar para o cliente para ele dar uma olhada antes, né?
Ah, eu monto aqui no próprio Visual Studio, viu? Eu já monto aqui no Visual Studio. Sim, eu estou utilizando uma API. Estou utilizando uma API para pegar o endereço, sim. Ele busca na internet o endereço. Deixa eu abrir a instância aqui, né? Então a gente vai. É esse aí também que eu estou utilizando. O ViaCep em Python. Não, mas eu não uso Python, tá? Eu uso o VB mesmo. Viu, Leonardo? Eu uso o VB mesmo, vou até dar exemplo lá no curso, viu? Vou dar um exemplo lá no curso de usar o ViaCep lá com o JSON, né? Trazer pelo JSON em VB, tá? Eu tô fazendo isso aqui nessa tela minha, o ViaCep. Bom, vamos dar continuidade aqui para baixar o Visual Studio, né? Só entrar aqui. Só entrar aqui na página visualstudio.com, vir aqui e clicar na versão Commit aqui, tá? Ele vai baixar aqui o instalador. Eu não vou baixar o instalador aqui, é só baixar o instalador, dar duplo clique nele. Aí ele vai vir nesta tela aqui, né? Eu vou dar essa tela de modificar aqui. Sim, uso. É como eu falei, Felipe, a gente não pode ficar tentando reinventar a roda, né? Então, o que tiver pronto para utilizar, que vai facilitar o meu desenvolvimento, vai aumentar a minha produtividade, eu já instalo as extensões, faço tudo e utilizo, tá? Então, nunca ia ficar reinventando a roda, né? Você querer criar o que já está pronto, recriar o que está pronto, tá? Se já tem uma extensão, uma API que já faz isso por você, né? Então você já pega e utiliza essa API, essa extensão e já manda bala. É, já manda bala aí para facilitar, tá? Ah, essas daí de faz o código eu nunca testei não, viu? Essas aí eu nunca testei. Eu pego extensões assim que vai me ajudar a fazer alguma coisa no sistema, algum processo no sistema, né? Por exemplo, essa aí de buscar o CEP, eu estou utilizando uma API. Então, eu estou utilizando lá o ViaCep já para me trazer isso. Então, eu estou utilizando o JSON lá que já me traz isso. Então, eu uso o JSON para trazer isso para mim. Tá? Então é alguma extensão, alguma API para resolver algum processo para mim. Assim, de corrigir código, eu nunca utilizei. Corrigir código, nunca utilizei não. Nem sabia que tinha isso. Tem tanta coisa que tem que fazer o seguinte, Felipe, você tem que testar, né? Instala ela e testa, né? Sempre testando. O banco mais recomendado é o SQL Server, então. Aí a questão é o seguinte, né? O SQL Server vai depender da forma que você quer utilizar, né? O SQL Server, você pretende utilizar o banco de dados local ou o banco de dados na nuvem?
também quer saber se o SQL é melhor. Tá, agora a pergunta aí do SQL Server. Qual vai ser a forma de conexão que você vai utilizar dele? Vai ser na rede local, vai ter um servidor local, ou vai ser um servidor na nuvem, um remoto, conexão remota? Vamos lá, se for local, né, eu escolheria SQL Server, né? Se for local, eu sempre uso o SQL Server, eu acho que é melhor. Sempre, sempre meus projetos aí são todos em SQL Server, tá? Porque já próprio da Microsoft, com a linguagem da Microsoft, bem mais fácil, bem mais integrado, né? Recursos já tudo do próprio fabricante aí, né? Então, eu sempre utilizei o SQL Server, sempre utilizo. Esse projeto que eu demonstrei aqui está no SQL Server. Só que tem uma questão assim do SQL Server, se você for trabalhar remoto, né, vai ter o servidor online. Dependendo do serviço aí de hospedagem do servidor que você vai pegar, você vai precisar pagar a licença do SQL Server. E a licença do SQL Server é um pouco salgada, assim, né? Agora, se você utilizar o serviço Azure lá da Microsoft, né? A licença já está inclusa, então você pode instalar o SQL Server, pôr na nuvem lá da Microsoft, né? No servidor da Microsoft, e utilizar que você vai pagar o serviço já junto com a licença, beleza. Agora, se for um outro serviço, uma outra hospedagem, o SQL Server sempre vai precisar da licença, tá? Então vai ficar um custo mais alto por mês aí. Inclusive você também vai pagar o Azure por mês. Agora se você põe uma MySQL, né? Você não precisa pagar o serviço, né? Você só paga a hospedagem normal, você não precisa pagar o banco de dados, né? A licença do banco, né? O Axis é limitado mesmo para o local? Sim, o Axis você não consegue colocar ele online, tá? Porque o Axis não tem o gerenciador mesmo do banco de dados, igual tem o SQL, igual tem o MySQL. Ele não tem o serviço do banco de dados. O Axis ele é apenas o arquivo lá, né? Ele é só o arquivo do banco mesmo, né? Ele não tem um gerenciador. Tá, então a dúvida aí para escolher entre o SQL e o MySQL vai depender realmente financeiro, tá? Eu gosto mais do SQL, do SQL Server. Sempre usei o SQL Server. E uso ainda, a maioria é o SQL Server. O MySQL na questão é a alternativa para você não pagar licença, né? Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu tinha até comentado na segunda-feira que o projeto que eu tinha um projeto que eu estava utilizando um Azure lá da Microsoft lá. Eu usava o banco de dados por limite de uso, né? Eu pagava por uso de acesso, né? De login, de acesso, né? De quantas requisições que você fazia e também pelo tamanho do banco de dados. Eu pagava média R$ 28, de 25 a R$ 30 aí por mês para ter o banco de dados já com a licença, tá? Já com a licença. Agora já faz tempo que eu tirei esse banco de dados de lá, eu não sei como que tá lá as formas da licença lá, né? De como que tá para pagar por mês. Mas eu lembro que eu pagava isso, de 25 a R$ 30 por mês para usar uma instância do SQL Server, tá? Usar uma instância, você inserir um banco de dados só lá dentro, tá? Pagava por uso. Agora eu não sei mais como que tá, porque faz tempo que eu não uso mais a nuvem lá da Microsoft, só estou usando o local. Agora, mesmo assim, por exemplo, lá no serviço da nuvem da Microsoft, o Azure, você consegue também instalar o MySQL. Só que você vai pagar o serviço, né, de hospedagem do Azure, mesma coisa, só não vai pagar a licença do SQL, né?
Só que quando você entra lá no Azure, a licença já está inclusa já com o serviço, né? Quando você instala o SQL Server. Isso que é bacana lá. Como você escolheu o serviço deles, eles já praticamente embute a licença e dão uma licença lá, né? Praticamente dão uma licença para você utilizar. Que não entendi. Isso instancia, escuto muito, mas não entende como funciona. Não entendi, não entendi. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Eu vou. Então a gente baixou lá o arquivo e quando executa aquele arquivo, ele abre essa tela aqui, né? Para a gente selecionar aí os pacotes que a gente quer instalar. A gente tem um pacote aqui de linguagem, ou só instalar a linguagem inglês aqui para mim, tá? Eu só trabalho com a linguagem de inglês. Se eu colocar português, eu me perco lá na ideia do Visual Studio, tá? Eu já estou tão acostumado que a hora que traduz aquilo lá para mim, eu já fico perdido lá na tela, tá? Então já só deixa aqui a linguagem português, em inglês, né? Mas você pode instalar aqui a português também Brasil junto, não tem problema. Pode escolher as linguagens qual que você quer instalar. Certo, Felipe? Boa noite. Até segunda. A instância é o nome lá do SQL Server que você conecta. O Leonardo você usa para o VS 2019? O que eu uso no VS 2019? Não, o SQL Server não precisa ser na versão do Visual Studio. Pode ser a anterior. Aqui na minha máquina eu uso 2016 e estou utilizando o Visual Studio 2019. Não interfere em nada. Você fala do SQL Server versão 2017 ou 2019? Eu estou usando a 2016 ainda, viu? Eu não baixei a versão nova ainda não. Vai pro 2019 que é top. Eu vou atualizar aqui o meu SQL Server aqui. Bom, vamos continuar aqui, gente. Quem está aqui na live já tem o Visual Studio instalado e configurado certo aí? Quem está aqui na live? Ah, tá. Tá igual o Visual Studio, né? Que já vai colorindo aí de acordo com o que você está usando, né? Legal, bacana. Bom, pessoal, quem está aqui na live já tem o Visual Studio configurado na máquina? Já instalou o Visual Studio? Já sabe para que serve os,
os pacotes aqui, para que serve cada pacote. Eu tenho o Visual Studio Ultimate 2013. Tá. Bom, eu vou demonstrar aqui os pacotes que eu estou instalado, né, que está configurado aqui na minha máquina e o para que serve cada um, tá? Vamos seguir aqui. Primeiro aqui a parte de Web Cloud, né? Então aqui ASP.NET para desenvolver para web, né? A gente vai utilizar o ASP.NET para fazer sites, essas coisas, tá? Então essa parte aqui do ASP.NET. Depois a gente tem aqui o pacote do Azure, que eu não instalei, não está checado, né? Eu não instalei a parte de desenvolvimento para Azure. Você já tem o Commit aqui instalado, 2019, beleza. O Python eu não instalei, então a gente tem a opção de instalar o Python e programar aqui no Visual Studio. O JavaScript também eu não instalei, a gente tem a opção de instalar. Aqui a parte de desktop e mobile. Então eu instalei aqui .NET Desktop Development, que é onde que vai instalar a linguagem C Sharp, a Visual Basic e a F Sharp.NET, né? Já vai configurar aí as linguagens para a gente utilizar. Também instalei aqui na minha máquina a parte do C++, né? Desenvolvimento desktop com C++. A parte de Universal Windows Plataforma Developer também instalei aqui na minha máquina, que ele usa aí o C Sharp VB, né? Ou o C++ para fazer aqui. Instalei a parte de desenvolvimento de mobile, que é o Xamarin, né? O Xamarin Forms aí no caso, né? Cross plataforma, que já desenvolve aí para mobile, tanto para utilizando o Xamarin Forms, a gente desenvolve para Android, iOS e para o Windows, para Universal Windows Plataforma ao mesmo tempo, tá? A gente cria um projeto só, ele automaticamente já cria esses 3 projetos para a gente praticamente só cria um código e ele cria para as 3 plataformas diferentes aí, tá? Bem bacana. Também qualquer dia eu faço live aí do Xamarin, que o Xamarin é bem pesado, tá? Para simular aqui um celular, né? Abrir um emulador. Depois a parte de game aqui também, eu instalei a parte da Unity, né? Para desenvolvimento de game. Instalei aqui a parte de banco de dados para a gente poder instanciar aí as partes do SQL Server, tá tudo, né? Então já traz aqui todas as bibliotecas do SQL Server para a gente poder utilizar. Bom, foi isso que eu configurei aqui na minha máquina. Depois de você setar todas essas opções aqui, né? Tem o curso do quê? Aí depois que configurar é só no lugar aqui do botão instalar, vai modificar aqui, vai ter o instalar, né? Para quem está instalando a primeira vez. Se eu tenho curso do que? Perguntou aqui o microempresas, curso de quê? Bom, beleza. Aí depois que fez a instalação, né? Você selecionou o pacote, ele vai demorar um pouquinho aí, né? Para instalar. Aí quando você for abrir o Visual Studio, o Crystal Report é a parte, né? Ele não aparece aqui, tá? O Crystal Report você instala a parte. Opa. Ele não tem aqui nessas ferramentas aqui, tá? Como que o Crystal Report curso de Android e iOS? Não, ainda não tenho pronto não. O Crystal Report você tem que instalar a extensão dele separado no Visual Studio, tá?
você instala a extensão do Crystal Report, tá bom? É igual quando instala também do Report View, né? Ele não aparece aqui nessa instalação inicial aqui do Visual Studio, tá? Bom, depois que instalou, quando você for abrir a primeira vez aí o Visual Studio, ele vai aparecer esta tela aqui, quer ver? Eu vou sair aqui da minha conta e vou abrir de novo aqui a minha conta, tá? Ele vai aparecer essa tela aqui para você fazer o login, né, no Visual Studio, para você registrar a sua licença, tá? Porque o Visual Studio, o Community, ele é gratuito, mas para você poder utilizar ele, você precisa registrar ele como gratuito. Você tem que criar uma conta aí da Microsoft para criar, para você licenciar ele para você utilizar. Se você não criar a conta da Microsoft, o Visual Studio Community ele fica funcionando aí por 30 dias, tá? Aí passou os 30 dias, ele trava. Você tem que criar essa conta. Bom, como faz para você criar essa conta? Ela é gratuita, você pode utilizar qualquer e-mail que você já tenha, tá? Você não precisa ser um e-mail da Microsoft. Você pode usar um e-mail que você já tem. Utilize aí o e-mail que você utiliza frequentemente, que é o seu e-mail principal, tá? Então sempre coloca o seu e-mail principal aqui para criar a conta. Se você não tiver, você clica aqui no botão Create One. Clica aqui no botão Create One, coloca o seu e-mail aqui que você já tem, tá? E dá Next. Aí é só seguir no Nest aqui que ele vai mandar um e-mail com um código para você verificar a sua conta, para ele ter certeza que esse e-mail é seu. Vai mandar um número lá para o seu e-mail que você acabou de cadastrar aqui. Aí é só colocar o número e fazer o login, tá? Então eu vou voltar aqui, eu vou fazer o login, que eu já tenho a conta. Então é bem simples, é você clicar aqui em Create One, né? E seguir lá o passo a passo, pôr o e-mail, definir a senha. Depois que você definiu a senha, você recebe esse código no seu e-mail. Esse community não tem muita restrição de ferramenta não para um pago. Então, a restrição de ferramenta que ele tem é a parte aqui da IDE. A parte da linguagem de programação, os pacotes, extensões, as APIs que você utiliza em qualquer outra versão, você utiliza aqui, é tudo completo, tá? O que vai mudar são os recursos aqui, vai ter recursos a mais para fazer testes do seu programa, essas coisas, tá? Vai ter mais recursos aqui. Mas a linguagem e os outros pacotes é tudo completo, tá? Você pode utilizar o Commit aí normal, que inclusive eu estou programando esse projeto que eu mostrei aí da clínica na Commit, tá? Porque é completo os códigos, todos os pacotes de desenvolvimento é completo. O que muda são recursos da IDE, que são alguns recursos mais avançados aí, que grava a tela de teste para você e repete o teste automaticamente. Então tem essas ferramentas que não tem aqui na Commit, tá? Eu vou colocar aqui o meu e-mail, né, que já está registrado. Colocar a minha senha. Opa. Barra. Aí depois que você criou a conta e logou, aí automaticamente ele já vai liberar a licença aqui, né? Como a minha já está liberada para o meu e-mail, tá? Então você precisa só fazer esse registro aqui, ok? Fez esse registro e já soma os 30 dias que estava correndo aqui. Beleza? Bom, aí você fez o registro, logou, vai cair aqui na tela do Visual Studio, assim, né?
e vai aparecer essa tela aqui de início para você, que é a tela de criar. Não, vamos pôr a tela de abrir o sistema mesmo. Quer ver? Vamos abrir aqui o Visual Studio. Ele cai nessa tela aqui. Então você vai iniciar ele a primeira vez, ele vai vir nessa tela com essas opções. Isso aqui são os projetos que eu já criei, né? Os recentes aqui. Então, se você estiver executando a primeira vez, não vai aparecer nada aqui no recente, né? Aí tem a opção aqui para você criar um novo projeto, abrir um projeto, uma solução, tal, né? Ou então a gente continuar aqui sem abrir nada, né? Sem fazer nenhum tipo dessas opções aqui, a gente abre o Visual Studio em branco aqui, sem nada, tá? Então, feito isso, a gente já está com o Visual Studio configurado aqui, com as linguagens já tudo instaladas certinho para a gente já começar a trabalhar, beleza? Bom, vamos criar aqui então o nosso primeiro projeto para ver como é que cria aqui no Visual Studio, né? O primeiro projeto. Eu vou dar New aqui, New Project. Aí vai vir a tela aqui de novo projeto. Aqui a gente tem todas as linguagens que foi instalada, né? No nosso Visual Studio. Aqui são as plataformas para qual plataforma que eu quero programar. E aqui qual é o tipo de projeto que eu quero criar. Então vamos fazer o filtro aqui. Vou voltar tudo ao normal, né? Então ele está aqui exibindo todos os projetos de todas as linguagens e todas as plataformas, né? Então tem bastante coisa aqui instalada, né? Tem bastante tipo de projetos aqui que eu posso fazer, né? Criar. Então no caso aqui a gente vai selecionar o Visual Basic. Eu vou programar para o Windows. Vou selecionar aqui para o Windows e vou selecionar aqui o console, que é o tipo do projeto para a gente aprender o conceito da linguagem, tá? Bom saber. Nossa, cadê as barras de ferramentas? Calma, calma. Aqui eu abri o Visual Studio sem nada, né? Não sem nenhum projeto, tá? Eu vou criar aqui do tipo console app para a gente poder entender melhor a linguagem, né? Que é o tipo de projeto mais simples, que a gente trabalha mais com a linguagem de programação, para a gente aprender o conceito, para depois criar projetos aí do Windows Form e assim vai, né? Vamos dar um next aqui. Então hoje aqui é a live de número 49, né? Então vamos pôr aqui live 49. Eu sempre coloco aqui o nome do projeto da live que está sendo, né? Vou guardar aqui na minha pasta de projetos. Vamos entender então essa tela aqui do novo projeto, né? Aqui é o nome do projeto, como que vai chamar o nosso programa em si, né? O nosso projeto. Aqui é o local onde que eu vou gravar os arquivos do projeto, então eu posso selecionar um novo local aqui, vir e selecionar um novo local do nosso projeto. Aí eu tenho aqui a solution name, né? O que vem a ser aqui a solution name? A solution, ele é o container dos nossos projetos. Então essa solution, a gente pode ter vários projetos dentro dessa solução, né? Adicionado dentro dessa solução e fazer esses projetos conversar entre si. Igual aqui no meu projeto, né? Eu tenho aqui dentro da minha solution, aqui, ó, a solução clínica e clinic, né? Eu tenho o projeto e clinic, eu tenho o projeto aqui de controles, eu tenho o projeto do banco de dados e tenho os scripts do banco de dados aqui também. Então, a solution é isso, ele é o container, né, dos nossos projetos, que facilita a integração, né, a gente fazer referência de um projeto para o outro para trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo. Então eu crio, na verdade, cada módulo do meu sistema é um projeto diferente e que eu crio em formato de DLL.
Então aqui no caso, o iClinic Controls é a minha DLL de controles que eu criei, controles novos aqui, né? Tá aparecendo aqui na minha toolbox aqui os controles novos que eu criei. E o iClinic DB são a DLL das minhas classes do banco de dados, né? Que eu configurei do banco de dados, que eu faço as chamadas do banco de dados através dessa DLL. Aí vamos supor, vai ter uma outra DLL de cadastro dos profissionais, então eu vou lá fazer os cadastros de profissionais e assim vai, tá? Então eu vou ter DLLs separadas aí, cada módulo uma DLL separada. Então é para isso que a gente utiliza ali na Solution, né? Então sempre bom a gente ter uma solução para a gente colocar todos os nossos projetos e trabalhar mais facilmente aí com nossos projetos, tá bom? Bom, vamos voltar aqui na nossa criação aqui do primeiro projeto. Então, a gente pode mudar o nome da solution ou deixar o mesmo nome do projeto, tá? Não tem diferença aqui. Aí a próxima parte aqui, a próxima configuração que a gente tem é o framework, né? Qual que é o framework, né, que a gente vai utilizar? No caso, eu sempre deixo o último aqui, que é o .NET Framework 8, né? Não sei porque que ele sempre fica aqui o 4.7. Se eu tento instalar o 8, ele já fala que está instalado, o 4.8. Então, põe essa última versão e clica no Create. Ele vai abrir aqui o nosso projeto. Só vou aumentar o tamanho do zoom aqui. Opa, 110 aqui para a gente ver melhor. Então, quando a gente cria esse tipo de projeto aqui do Console App, ele já adiciona um módulo aqui para a gente, né? Ele já adiciona um módulo e esse módulo já vem um método aqui, o submain, né? Bom, vamos entender aqui. Aqui a gente tem a Solution Explorer, onde a gente vê nossa solução que a gente criou, está com o mesmo nome. O nosso projeto console, que é aqui a Live 49. Aí eu tenho aqui as propriedades do meu projeto, o My Project. Eu tenho as referências aqui do meu projeto, né, o que eu estou utilizando de referência no projeto. O app config, né, .config, e o módulo, que é o módulo que está aberto aqui. Tá? Então esse módulo já é a primeira parte de execução aí do nosso projeto, tá? Deixa eu só molhar a boca aqui que tá. Ó, o Marcos. O Marcos acabou de entrar aí. Boa noite, Marcos. Seja bem-vindo aí. Bom, aí a gente tem aqui o módulo, né, que ele está aberto aqui. Vamos entender esse módulo. O que está de azul aqui já são palavras-chave do Visual Basic, tá? Então tem um módulo aqui e na frente que está nesse verde que é o nome do meu módulo, que ele já vem como básico aqui, módulo 1. E depois ele vem com a setinha aqui, né, com essa linha de traços aqui, né? Vem aqui para o end módulo. Então ele está indicando que é o fim do meu módulo. Também são palavras-chave aqui do Visual Basic. Então aqui é o início do meu módulo e aqui é o final do meu módulo. Aí eu tenho, dentro do meu módulo, ele já criou automaticamente esse método aqui, o submain. O que quer dizer esse submain? Que quando eu executar o meu programa, eu vim aqui no botão Start para começar a executar o nosso programa, o que tiver aqui dentro desse submain é o que vai ser executado primeiro. Então eu tenho que iniciar o meu programa sempre por aqui, que é onde que vai ser a chamada primeira do meu programa. Esse submain nesse tipo de projeto, tá? Que é o tipo de projeto Console App, tá? O que é esse projeto Console App? É aquela telinha do DOS, a gente vai ver aqui, tá? Aquela telinha preta lá de linha de comandos. É esse que é o tipo de projeto. Por que eu utilizo no início esse tipo de projeto? Porque é o mais simples para a gente entender a linguagem de programação, o conceito da linguagem. Então eu passo todo o conceito da linguagem nesse tipo de projeto
Aí depois a gente muda para outro tipo de projeto, tá? Que é o projeto gráfico, para a gente colocar imagem, botões, caixa de texto, que aí já vai misturar a linguagem de programação com com as opções, né, do projeto, né, com a, as, a, as propriedades do projeto que a gente vai utilizar. Então já vai misturar. Então, para a gente não misturar muita coisa ao mesmo tempo, para começar a programar certo, né, vamos pegar esse tipo de projeto que não tem essas opções a mais, né, que usa praticamente mesmo só a linguagem de programação, né. É por isso que eu utilizo esses tipos de projetos primeiro, depois a gente muda para os outros tipos de projetos, ok? Beleza. Então aqui eu tenho o submain, o sub é a linguagem do Visual Basic, o main é o nome do método e o end sub indicando que terminou o meu método, tá? Então vamos começar aqui a escrever o nosso primeiro código aqui. Como a gente está no tipo de projeto console, eu vou utilizar aqui a classe console, né? Eu vou usar console. Aí quando eu começo já a digitar, ele já vai dando a dica aqui, né? Ele abre um menu flutuante aqui, né? Que já exibe o que, dando dica aqui para mim, né? Do que eu quero utilizar. Eu comecei a digitar aqui conse, né? E já apareceu aqui console. Então, essa janela flutuante que abriu aqui, né, é chamada aqui de IntelliSense do Visual Studio. Quer dizer que ele vai ajudar a gente a programar, ele vai dar dicas aqui pra gente, explicar o que para que serve. Ele está selecionado aqui o console, ele já está indicando aqui para mim na frente, ó, que é uma classe que faz parte do namespace system.console, tá? Então, ele dá uma simples descrição aqui também do que essa classe faz, né? E para que é utilizada a classe. Então, já está ensinando aqui a gente programar. Então, meu tipo de projeto é o console. Eu vou pôr console, né? Chamar esse tipo de... o tipo do meu projeto console e chamar o console em si para eu poder trabalhar com ele, né? Vou apertar o ponto, nem vou terminar de digitar tudo, né? Eu aperto o ponto, ele já me traz a outra janela, né? Já abre outra janela com as propriedades e os métodos dessa janela. Então o que aparece aqui com essa chavinha é uma propriedade. Já está falando aqui, ó, que o background color é uma propriedade que eu posso mudar, tá? Então está falando assim, get ou set the background color of the console, né? Então aqui é para eu mudar a cor de fundo lá do console, tá bom? Aí eu tenho o BIP aqui, o BIP, se eu mudar aqui para o BIP, ele já está indicando que é um método, né? Um sub aqui, que ele executa um som de BIP, né? Então já está falando que aqui é um método. O próximo, que é uma propriedade. Ela está falando que é uma propriedade que retorna aí um valor de numérico para mim, tá? O método que a gente vai utilizar aqui para fazer o primeiro programa, a gente vai utilizar o white line. O que significa esse método aqui? Ele escreve, né, um texto lá na linha que está sendo, que é a linha que está o cursor, né? Onde está o meu cursor lá no console, ele vai escrever lá nessa linha para mim. Eu vou escrever essa linha lá. Então eu vou abrir o parênteses e eu vou abrir aqui as aspas, que eu quero escrever um texto lá para o usuário, tá bom? Eu vou escrever um texto para o usuário. Então, o primeiro texto que a gente sempre costuma escrever aí, né, que é o de praxe, né, do primeiro projeto, é o Olá Mundo, né? Então vamos fazer esse Olá Mundo aqui. Olá Mundo. Então, fazendo isso, eu estou indicando aqui, né, pro Visual Studio, aqui pro Framework, que eu quero escrever o Olá Mundo lá onde está o cursor da tela. Tá? Então, eu utilizei aqui a classe console. O método da minha classe console eu utilizei o whiteLine, tá?
que ele vai escrever esse texto. Então, sempre que eu vou escrever um texto, que eu quero indicar que é um texto que vai ser exibido para o usuário, eu tenho que colocar entre aspas. Aí eu coloco entre aspas, ele sabe que esse texto aqui não é uma linguagem de programação. Não faz parte da linguagem, não faz parte de nada, não é uma variável, não é nada. É um texto que eu quero exibir. Posso instalar o Visual Studio em mais de um PC e a mesma conta? Pode. Pode sim. Tá? Então aqui vai exibir a mensagem. E depois eu vou utilizar de novo aqui o console.readKey. Esse outro método aqui ele vai fazer o seguinte: ele vai esperar eu pressionar qualquer tecla para fechar o meu programa. Se eu não fazer isso, ele vai executar o programa e fechar, a gente não vai ver nem nada escrito lá na tela. Agora vamos executar o programa e ver o resultado aqui, Olá Mundo, né? Vou dar Start aqui. Pronto, ele trouxe aqui Olá Mundo. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para a gente ver melhor. Tá aqui, Olá Mundo na tela. Então, este código que eu fiz aqui está indicando que eu quero escrever esse texto aqui. E esse cursor que agora está piscando aqui na tela é o readKey, é esse comando aqui, readKey, que está esperando eu pressionar qualquer tecla para fechar o programa. Eu pressiono qualquer tecla, ele fecha o programa, ok? Bom, pessoal, hoje o conteúdo que eu queria passar era esse, né, do início aí, da gente configurar todo o Visual Studio. A gente falou bastante coisa, né? A gente pegou aqui, falou bastante coisa de como iniciar, programar. Criamos aí o projeto, fizemos um exemplo aqui que é o Olá Mundo, né? Vocês têm alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje?